A Moça das Moedas, de Tarcísio Dalpra Júnior. Adaptação e vozes por Andrei Resch, Débora Ruiz, Luciana Maia e Priscila Santos. Na forma de um imperador mal acabado, historicamente descontextualizado e desigualmente prateado, o amor se colocou pela primeira vez diante de Lucinda, ali mesmo, no meio do calçadão de Halford, onde, como dizem, tudo acontece em Juiz de Fora. Joga uma prata aí, tia! Joga uma prata que ele mexe! E Lucinda permanecia imóvel, solidária, diante do homem-estátua. Havia pouco chegado à cidade, meio que fugida. Morava com a tia, solteirona convicta. Num cubículo da Zona Norte, sem completar os 18, conseguiu um emprego como recepcionista em um pequeno hotel, muito antigo, na Getúlio Vargas. Período de experiência que já durava alguns bons meses. Pegava às 19 em ponto e largava às 6 da manhã, nem um minuto a mais ou a menos, condição do patrão para que fosse efetivada. Naquela segunda-feira, já eram quase 6 da tarde, e ela tomava um sorvete de casquinha, baunilha, luxo que se permitiu por ter vindo caminhando de casa. Parou em frente ao homem que julgava ter mais de 2 metros de altura, todo prateado. Usava uma espécie de coroa, com ramos que pendiam 2 pontas, e uma túnica igualmente prata. Joga uma prata, moça! Insistiu o garoto, De quanto? meio que acordando no transe, Qualquer uma, tia, joga que ele mexe. Uma de 5? revirando o bolso da calça jeans, puída, de onde se podia ver escapulindo parte da nota fiscal do sorvete da casquinha. Que mixaria, tia! De 10, então. Qualquer uma, vai, joga que ele mexe. Lucinda encarou por mais alguns segundos o homem prateado, então olhou para a palma de sua mão, que acomodava algumas moedas, a conta certa para a viagem de volta. Deu 2 passos e depositou uma de 5 na lata de metal. E a estátua começou a se mover. Num cômodo sorriso, piscadela e reverência, o imperador mal acabado conquistava de vez o coração de Lucinda, e ali, pelos próximos 40 minutos, a moça se esgotou seu estoque de moedas, recebendo em troca uma imensa combinação de gestos e movimentos mecânicos, que para ela soavam como o cortejo dos mais espontâneos. No dia seguinte, a cena se repetiu, quase 5 da tarde com a mão cheia de moedas e dessa vez sem o desfalque da casquinha. E foi assim até quinta, quando perto das 19 decidiu investir suas 2 últimas moedas, numa tentativa de diálogo verbal. Fica assim o dia todo? E jogou a moeda de 5. Para as 19. Retribuiu com voz rouca, em meio a mais uma coreografada reverência. Eu pego às 19. Vou até de manhã bem cedo. Lançando outra moeda de 10 dessa vez. E pega a que horas? Às 9. Menos acrobático e mais galanteador. Mas chega às 8 para me aprontar. Então venho direto do trabalho, pode ser? E a estátua permaneceu imóvel, enquanto Lucinda descia o calçadão, sem moeda, sem resposta, virando hora ou outra o pescoço para trás. Saiu do trabalho no horário habitual, tomou 2 pingados no balcão da padaria, beliscara uma ou outra bolacha do café, servindo do hotel. Então preferiu economizar no pão, com manteiga. Fez hora lendo alguns folhetos de oferta. Chegou ao local do encontro pouco depois das 8. Ele já havia chegado, sem o prata no corpo, e muito menor do que parecia. De cara entendeu que ele usava um banquinho disfarçado sobre a túnica, para ganhar altura, o que não diminuía os olhos de Lucinda, era parte do número. A moça das moedas? Lucinda. Satisfação, Jonas. O moço das pratas. Conversaram bastante enquanto ele se prateava. Conversa vazia, cheia de um sentido superficial que transbordava Lucinda. Combinaram de se encontrar à noite. Era folga de Lucinda, e ela sabia onde ficavam as chaves de um quartinho no último andar do hotel, que estava em reforma, mas serviria aos 2. Ele aceitou, contanto que tomasse uma cerveja antes, fazia questão de pagar. Mas alguma coisa, moça? Já são quase 9 e depois disso só com moedas. A moça me desculpe, mas são os negócios. Se eu não levar a sério, quem vai me levar? Eu entendo. Ele subiu no banquinho, colocou a coroa, ajeitou a túnica e pôs-se a imperar.
Ela jogou uma moeda e antes de ir para casa, ganhou o último beijo no ar. Arrumou-se como não fazia desde a sua primeira comunhão. Disse à tia que o patrão havia reclamado de sua apresentação e precisava se garantir no emprego. Desceu de ônibus no centro e caminhou até o calçadão. Eram 7 e pouca, e Jonas já esperava sem um prateado no corpo, mas cheio de goma no cabelo. Tomaram 3 cervejas num bar das redondezas. Quase não se falaram. Fecha a conta, Bilho! Ele gritou, permitindo que todo o bar ouvisse. Mas antes bota com mel, que a noite vai ser doce. Jonas ofereceu um trago a Lucinda, que negou com um sorriso. Tomou de um gole só e foram caminhando para o hotel. Na portaria, pediu as chaves do quarto à moça que a substituía. Não vai te complicar? Jonas perguntou, pouco se importando com a resposta. Uma mão lava a outra. Ela respondeu num olhar de confidência para a outra moça. Subiram e se amaram, com toda a sinceridade com que os simples amam. Trabalha sábado? Ela perguntou enquanto eles se vestiam. Só de manhã, e não é sempre. Passo pra lhe ver, então. Troquei mais de 50 em moedas hoje. Mas não aqui. Estou de viagem. Por essas bandas já deu. Estátua não pode ficar parada. Jonas deu um último beijo na testa de Lucinda, bateu a porta e saiu. Ela permaneceu imóvel, nua na cama, e só despertou com a amiga de manhã, alardeando a chegada do patrão. Vestiu-se, driblou o patrão e subiu o calçadão. No lugar do homem-estátua, um grupo de 5 bolivianos tocavam flautas de bambu. Depositou 3 moedas e uma cambuca de palha e ouviu. Naquele dia, foi embora para casa, deixando cair moedas pela rua. E ainda hoje, dizem os mais observadores, sempre que Lucinda passa por uma estátua ou busto no Parque Alfred, o mesmo pelo solitário menino prateado que empina sua pipa na Avenida Itamar Franco, ela joga uma moeda e aguarda com toda a esperança com que os simples vivem, por 3 ou 4 minutos, antes de continuar perambulando pelas ruas de Juiz de Fora.